Muito bem, estou aqui com o T2 Status aberto, agora eu vou executá-lo. E nós vamos criar dois tenants, tá? Se nós observarmos aqui, eu já fiz testes até no RP10, né? Já criei alguns tenants. E eu fui chamando esses tenants de RP e fui autonumerando, tá? Eu parei no 10 aí realizando os testes. Aqui, ó. Então nós vamos criar o RP11 e o RP12, tá bom? Vamos lá. Cadastro de tenants. Vou colocar RP11 em tudo aqui, tá bom? Já que eu não estou realizando validações. Pronto, e essa aqui vai ser a minha senha criptografada. Eu vou então gerar o novo tenant. Ele já cadastrou esse RP11 no banco admin, na tabela tenant. E neste momento aqui, ó, ele está criando o novo tenant e está gerando as tabelas. Vamos aguardar. Pronto, nós viemos aqui no banco de dados. Veja que já tem o RP11 e as tabelas estão aqui. Sendo que as tabelas não estão populadas ainda, tá? Aqui, vamos pegar, por exemplo, a tabela Estado Civil, que é onde eu vou fazer o teste. Estado Civil, não está populada. Retorno então no T2 Status e peço para ele popular o tenant. Nesse momento aqui, ele está pegando aquele script de dados, né, e está populando as tabelas. Vamos aguardar um pouco. Você observa que é uma operação um pouco demorada, né? Como essa aplicação é utilizada a nível de software house, você pode deixar ela funcionando assim mesmo, tá? Ou você pode enviar um comando, chamar o arquivo bat, né? Esconder esse prompt aqui e aguardar o retorno, tá? Quando ele acabar, então você continua a execução. Você pode colocar isso numa thread também, né? E aí deixar o usuário trabalhar em outras tarefas do T2 Status, se for o caso, né? E quando terminar a tarefa, a thread, então ele informa através de uma mensagem, tá? Caso você vá permitir que o usuário ele chegue no seu site, né, e ele gere o banco de dados automaticamente, né, uma espécie de autosserviço, então você deve implementar isso aqui dentro do site, né? Você pode criar um CGI, colocar lá no servidor, né, ou você implementa diretamente, né, um WCF com isso aqui. Tá? Não tem problema não, vai funcionar de boa.
ver se ele já passou aqui pela tabela Estado Civil. Aí, ó, tabela Estado Civil já foi populada, né? Ele vai continuar aqui ainda, deve estar lá pelo final já. Esse script dados ele contém muita informação. Pronto, tá? Então tá aí, nós já criamos aí o nosso tenant RP11, né? Eu não vou criar o 12, né? Porque eu já fiz alguns outros testes, tem o 9, tem o 10. Então vamos direto para o servidor para a gente não perder esse tempo aí, tá? Vou fechar o TOOLS e vou abrir o servidor. Muito bem, aqui no servidor eu vou executar a aplicação cliente que vem com ele, tá? Através desse teste você vai ver que vai funcionar, tá? E aí você pode realizar os testes nas aplicações WPF que compõem o RP. Veja que para o teste aqui eu deixei um select usuário, né? Esse select usuário ele vai primeiro selecionar o usuário do banco admin, tá? Caso esse usuário exista e a senha esteja correta, ele vai selecionar o usuário do novo tenant, tá bom? E aí a partir desse momento a sessão vai estar aberta para o novo tenant, tá? Como é que a gente vai saber isso? Deixa eu voltar aqui no banco, aqui no RP11, ó. Deixa eu ir no RP9 primeiro, tá? Na tabela Estado Civil. A tabela Estado Civil do RP9, o último Estado Civil eu coloquei RP9, tá? Na tabela, no banco RP10, né, no esquema RP10, na tabela Estado Civil, eu vou colocar aqui no último Estado Civil RP10, tá? Estado Civil, vamos procurar aqui. Aqui, ó, RP10. E agora, no novo tenant que nós acabamos de criar, o RP11, na tabela Estado Civil, eu vou colocar RP11. É assim que a gente vai saber que o usuário ele está em um tenant ou em outro, tá bom? Então vamos lá, select usuário, eu vou colocar aqui, ó, RP9, a senha dele é RP9, né? Que é como se ele estivesse realizando o login lá na aplicação WPF, tá? Vou invocar. Ó, o usuário que desceu aqui para mim foi o usuário do tenant RP9. Como é que eu sei? Porque ele veio com ID colaborador e ID papel, né? ID colaborador e ID papel não existe na tabela usuário do banco admin, tá? Agora, para eu ter certeza, eu vou selecionar o estado civil e aqui no último estado civil ele trouxe RP9. Legal, né? Agora nós vamos executar novamente a aplicação. É outro usuário agora que está abrindo a aplicação, tá? Esse usuário que está abrindo a aplicação agora, ele é o usuário RP10. Colocou o usuário e a senha, logou na aplicação normal e agora no estado civil, o último estado civil que aparece, olha, RP10. Finalmente, um terceiro usuário vai entrar na aplicação. E esse usuário é o RP11. Está realizando o login. E apareceu um erro, né? E por que aconteceu esse erro aqui? É muito fácil de saber, ó. Aqui no meu banco RP11, embora ele tenha sido populado, né? O usuário RP11 não existe, ó. Tá? E ele muito menos existe lá no banco admin, na tabela usuário. Tá? O que é que faltou? Faltou lá no TOOLS nós cadastrarmos o usuário, tá? Então aqui, ó, quando você for executar o TOOLS,
você primeiramente gera o novo tenant, popula o tenant, mas precisa também cadastrar o usuário, né? Caso você não cadastre o usuário, aquele erro vai acontecer, tá? Mas enfim, você viu funcionando com o RP9, com o RP10 e viu o erro que vai acontecer caso você deixe de cadastrar o usuário. Vai acontecer exatamente aquele erro de objeto nulo, né? Um objeto não definido, tá? Você observa também que o protótipo ele funciona no caminho feliz, mas que você deve fazer as devidas validações, deve adaptar o protótipo para que ele fique pronto para a produção.